Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 19 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Diante de todos, Beroso faz o discurso de encerramento do velório. Ele declara que os deuses são eternos, enquanto tudo mais chega ao fim, inclusive a filha amada do reino e esposa respeitada. Nebuzaradan troca olhares com Samu, enquanto a rainha observa o rei em silêncio. Beroso continua, dizendo que Kasaia deixou para trás sua condição humana ao atravessar os portais para o mundo dos mortos, mas jamais será esquecida. Que os deuses da terra, de onde não se retorna, a recebam para seu descanso eterno. O rei, a rainha e todos acompanham o cortejo. Neusta permanece observando, imersa em seus pensamentos. Nicolau pergunta a Absalom se ele ainda está incomodado por causa da música. Absalom, irritado, diz que não quer falar sobre o assunto. Nicolau comenta que às vezes transformar a situação ruim em aprendizado pode ser um bom começo. Absalom, determinado, responde que nunca mais permitirá que riam dele. Na sinagoga, Fassur está diante de todos. Joana chega, e Ravina confirma que ele mantinha um porão secreto sob seu quarto, onde foram encontrados objetos de um ritual. Joana testemunha contra ele. Desesperado, Fassur culpa Joana, alegando que ela o seduziu com poderes malignos, mas que resistiu. Joana rebate, dizendo que ele fingia loucura para esconder suas ameaças. Zaque afirma que Fassur não engana ninguém. Matias concorda. Fassur clama a Deus, dizendo estar frágil. Osiel tenta defendê-lo, mas Zaque exige que parem com a farsa e diz que Fassur deveria ser apedrejado. Fassur insiste que foi dominado por forças malignas e pede ajuda em vez de punição. De repente Helga chega. Zaque questiona sua presença. Ela diz que não acreditou na prisão dele. Fassur se ajoelha diante dela, suplicando ajuda e beijando seus pés, enquanto Ravina e Zadok observam. A rainha Neusta visita Joaquim e pede perdão. Ele responde que o que foi feito não pode ser mudado e questiona por que ela agiu assim, já que eram bem tratados no palácio. Neusta afirma que, como rei de Judá, ele merece mais do que apenas tratamento digno. Seu dever era ajudá-lo a recuperar seu trono. Joaquim, emocionado, diz que Jerusalém foi destruída e que o cativeiro é um decreto de Deus. Em vez de ajudá-lo, ela apenas deu armas aos inimigos. Neusta lamenta e admite seu arrependimento. Joaquim, apesar de tudo, afirma que a ama e jamais poderia puni-la. Neusta menciona que Deus o poupou, mas a eclipse trouxe uma grande perda. Kasaia foi encontrada morta. Joaquim se entristece, lembrando como ela era doce e como Evil deve estar sofrendo. Neusta diz que o palácio inteiro está de luto e que Edissa está inconsolável. Ela sugere que Joaquim e Edissa se casem, mas ele recusa, pois não quer prendê-la a um destino de sofrimento ao seu lado. Neusta insiste que isso pode mudar e que pode convencer a rainha. Joaquim duvida, pois a soberana não pode contrariar o rei. Neusta decide melhorar a cela e garante que o cativeiro não durará para sempre. Joaquim, porém, encerra o assunto, proibindo Edissa de vê-lo. Ravina, diante do crime de Fassur, sempre defendeu a pena de morte. Helga, desesperada, pede que não o condenem assim. Ravina pondera que os tempos mudaram e questiona se Fassur tinha plena consciência de seus atos, esperando que ele demonstre arrependimento. Fassur, fingindo confusão, diz que não lembra de nada. Zaque se revolta, indignado com a possibilidade de ele sair impune. Ravina decide consultar a vítima. Joana lembra que Jeremias sempre chamou Fassur de terror por todos os lados, e previu sua morte na Babilônia. Ela acredita que isso acontecerá, mas não quer ser responsável, então pede que sua pena seja amenizada. Ravina determina que Fassur servirá como servo por 7 anos. Osiel pergunta a quem ele servirá. Zadok sugere que deveria ser a Joana, mas ela se recusa a tê-lo por perto. Após um sussurro de Zadok, Ravina decide que Fassur será servo do seu servo. Surpreso, Osiel pergunta se será ele. Ravina confirma. Durante esse período, Fassur terá que percorrer os lugares mais pobres, ajudando viúvas, crianças e necessitados, sem se aproximar de Joana. Zaque sugere que ele também doe parte de seus bens aos desfavorecidos, e Ravina aceita. Por fim, Ravina pergunta se Fassur tem algo a dizer. Fingindo loucura, ele começa um discurso sem sentido. Tamir diz que isso é que ele chama de dança. Talita responde que na casa da lua as coisas não terminavam assim. Tamir brinca que no quarto poderia terminar dessa forma todos os dias. Talita comenta que acha que ele só voltou agora.
Samira fala que é hora de irem trabalhar, e ele sai correndo para abrir a barraca. Zelfa pergunta o que está acontecendo, pois as duas estão de castigo. Os maridos tentam convencer Zelfa a liberar as duas, mas Zelfa responde que elas acham que podem enganá-las. Edissa pergunta à rainha Neusta sobre Joaquim. A rainha suspira e diz que ele continua irredutível. Ebed sugere que Edissa tenha paciência, pois com o tempo, Joaquim sentirá sua falta e poderá mudar de ideia. Neusta acrescenta que diante desse momento difícil, a rainha precisará do apoio dela. Osiel diz a Fassur que caso não saiba como agir no início, deve ao menos pedir desculpas. Em seguida questiona se Fassur realmente o tratará como seu senhor, admitindo que nunca imaginou ter um servo. Fassur responde com desdém, dizendo que nem pense nisso, pois ele não pretende servi-lo. Osiel insiste, lembrando da sentença imposta. Fassur ignora e manda que ele esqueça essa história, dizendo que ao chegar em casa espera encontrar um banho preparado e uma refeição decente. Osiel, surpreso, fica sem entender nada. Ilana diz que foi buscar Joana. Dana comenta que ela precisa descansar. Isaac se oferece para acompanhá-las. Rebeca pergunta como foi o julgamento, e Joana responde que vai contar no caminho. Zack vê um amigo chamado Rafael e o apresenta para Rebeca, Ilana e Dana. Rafael se encanta por Dana e diz que o nome dela combina com ela. Dana agradece. Rafael pergunta se ele está bem, já que a princesa Cassaia faleceu. Rebeca diz a Dana que Rafael gostou dela e brinca dizendo que ela conseguiu um pretendente. Enquanto isso, Zelfa ensina a temperar carne de cabrito. Samira comenta que sua mãe usava leite para amaciá-la, mas Zelfa lembra que os hebreus não misturam leite com carne. Samira então pergunta por que Zelfa nunca se casou. Ela responde que sempre esteve ocupada e que os meninos deram muito trabalho. Talita comenta que logo todos estarão casados, e Samira sugere que ela aproveite sua beleza. Talita menciona que ouviu Zadok elogiá-la, mas Zelfa pede respeito e diz que são apenas amigos. Helga chega e Zelfa pergunta sobre as novidades. Helga conta que Fassur sequestrou Joana. Zelfa, chocada, quer saber se ela está bem. Helga garante que sim. Samira pergunta se Fassur foi condenado à morte, mas Helga explica que ele cumprirá 7 anos de servidão para Osiel. Zelfa começa a rir, chamando Fassur de terror por todos os lados. Samira comenta que ninguém gosta dele. Helga diz que, apesar de tudo, acredita que Fassur pode se recuperar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.